Bom dia, irmãos. Graça e paz. Costumeiramente nós cantamos, oramos, falamos sobre a cruz de Cristo, ou a cruz em que Cristo esteve. E talvez poderíamos perguntar, né, o que tem de tão especial, o que tem de tão diferente nessa cruz? Sabemos que a cruz ela foi um objeto usado pelo Império Romano, né? Talvez não, mas os estudiosos, historiadores dizem que era a maneira mais cruel de sentenciar um ser humano à morte. Então, como no próprio cenário em que o Senhor Jesus ele foi crucificado, nós também temos o relato que junto com Cristo foram crucificados dois bandidos, dois malfeitores. Então, eu não sei plural de cruz, então um monte de cruz se levantou ao longo da história e muitos foram aqueles que foram sentenciados com esse castigo, com essa pena de morte. Mas o que faz a cruz em que esteve o nosso Senhor Jesus ser tão especial? O que faz essa cruz ser cantada, ser lembrada, ser mencionada? E, irmãos, o que muda tudo, o que a faz singular, é o próprio Cristo. A própria pessoa do Senhor Jesus. Ele fez com que essa cruz se tornasse diferente. Ele fez com que essa cruz fosse cantada e lembrada por milênios. E o Senhor Jesus, como nós cremos e como nós vemos nos relatos das Escrituras, ele foi um ser humano diferente de todos os outros em que pisaram nesse planeta. Então, uma vez que esse ser humano também único e também singular, ele esteve nessa terra e esse ser humano foi colocado nessa cruz, essa cruz, ela então se torna diferente de todas as outras. E, irmãos, quando o Senhor Jesus, nós temos ali em Mateus 16, e é a partir dali que o Senhor Jesus ele começa talvez a expor mais claramente qual seria a sua trajetória aqui nessa terra. Então, depois que Pedro ele recebe aquela revelação do Pai com respeito à missão e com respeito a quem o Senhor Jesus era, né? E Pablo lembrou dessa pergunta porque o Senhor Jesus pergunta aos seus discípulos quem diziam os homens que ele era, e aí eles vão falar Elias, eles vão falar outros profetas, ou o mesmo João Batista, e Jesus pergunta para eles, tá, e vocês quem dizem que eu sou? Então Pedro ele recebe essa revelação do Pai e fala, tu és o Cristo, né? O Filho do Deus vivo. E a partir dessa revelação, então nós temos em Mateus pelo menos 3 vezes aí, o Senhor Jesus falando daquilo que lhe cabia e daquilo que era a sua missão aqui nessa terra. Quando nos versículos seguintes, ele fala que, o Mateus registra que o Senhor Jesus ele começa então a expor e a mencionar que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que era necessário que ele sofresse ali na mão dos escribas, dos fariseus, né, do povo de Israel, que ele fosse morto e ressuscitado ao 3º dia. E Paulo, quando ele vai fazer o seu discurso ali em Antioquia, em Atos 13, ele expõe um pouco mais detalhadamente, né, essa trajetória de Jesus, como ele foi entregue pelas multidões, pelo povo de Israel, de Jerusalém, a Pilatos, né, e Paulo fala, né, sem ter nada com que culpar a Jesus. Então Jesus não tinha nenhuma consideração ou nenhum motivo para ser condenado à morte, mas eles entregaram a Pilatos, né, para ser condenado à morte. Então deram a Pilatos e a Jesus. E Pilatos, depois então também não achando nenhuma gravidade, nenhum erro, nenhum crime em Jesus, ele devolve Jesus para a multidão, para que então fosse crucificado. E quando a gente vai lá em Mateus, né, na crucificação,
E isso mostra, irmãos, como que esse ser humano que estava naquela cruz, o ser humano Jesus, como que ele foi diferente de todos os outros. Porque um primeiro ponto que na crucificação Mateus vai registrar é que houve trevas sobre a face da terra, da hora sexta à hora nona. Por 3 horas houve trevas. Então, algo não visto, não testemunhado apenas pelos olhos humanos. Mas o universo todo o universo estava centrado, focado naquele momento. Porque aquele que, para os judeus, né, e era a blasfêmia que eles viam em Jesus, em se dizer Deus, se dizer o Filho de Deus. Então, o Filho de Deus estava ali na cruz e não seria diferente em que todos os anjos, todos os seres celestiais, principados, potestades, toda a criação se voltasse para aquele momento. E uma vez que tudo estava centrado naquele momento e naquela pessoa, o universo também ele começa a dizer, né, ou a manifestar as coisas. Então houve trevas da hora sexta à hora nona. E quando Jesus ele finalmente entrega o seu espírito, Mateus registra que o véu do santuário ele se rasga em 2 partes, que há um terremoto sobre a face da terra, ou sobre a terra, né? Que fenderam-se as rochas, que os sepulcros se abriram, muitos corpos de santos que dormiam, eles ressuscitaram. Então, irmãos, não dá para nós pensarmos que o Senhor Jesus era qualquer pessoa, que o Senhor Jesus ele era qualquer ser humano, que sobre aquela cruz estava só mais um que passou por essa terra. Não, irmãos, não foi só mais um. Foi o ser humano, foi o homem idealizado por Deus. E é um mistério para a gente, porque após o Senhor Jesus, então, ele ser crucificado e ele ser colocado no túmulo, nós não temos tanta clareza, a palavra ela não nos dá tanta clareza do que aconteceu nesses 3 dias. Como foram esses 3 dias? Mas, irmãos, eu imagino que espiritualmente a batalha ali se travando, porque o Senhor Jesus ele ofereceu o seu corpo, ele foi oferecido como sacrifício. E durante 3 dias, algo muito intenso no mundo espiritual aconteceu. Nós temos algumas pistas, ainda que não há tanta clareza, mas nós temos, por exemplo, Pedro na sua primeira carta, ali no capítulo 3, versículos 18 e 19, quando registra e fala que Cristo morreu, e fala que Cristo ele pregou aos espíritos em prisão. E também Paulo em Efésios 4, versículos 8 e 9, quando ele também cita o Salmo e ele fala daquele que subiu às alturas, e aí Paulo vai falar, mas se fala que subiu às alturas, fala também que ele desceu, né, e ele pregou aos espíritos, ele desceu até as regiões mais profundas da terra. Então, algo muito intenso aconteceu no mundo espiritual durante esses 3 dias, em que o homem, Jesus, ele estava morto. E quando nós temos, então finalmente, né, ali, e eu gosto muito da passagem ali em Lucas 24, do relato que é feito por Lucas com respeito à ressurreição de Jesus. E em Mateus 28 registra que há um terremoto, né, sobre a terra também, não só. Então temos um terremoto quando o Senhor Jesus ele entrega o seu espírito e ele morre, mas temos também um terremoto quando um anjo de Deus ele desce e ele remove a pedra. Esse anjo de Deus remove a pedra. Há um terremoto quando o Senhor Jesus finalmente ressuscita. E é tão lindo quando a gente vai lá em Lucas, porque Lucas ele vai falar que então finalizando ali, né, passando o sábado e entrando o primeiro dia da semana, que as 2 Marias elas
vão ao sepulcro, ao túmulo de Jesus, e quando elas chegam lá, a pedra está removida, elas entram no túmulo e não acham o corpo de Jesus. E é muito bonito porque ali tem 2 varões, quando elas chegam ao túmulo. E eles fazem essa pergunta que, irmãos, isso serve para a nossa vida cristã, para o nosso cotidiano. Isso mostra, de novo, o homem Jesus, diferente de todos os seres humanos que estiveram nessa terra. E eles fazem essa pergunta para elas, né? Por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Por que, irmãos? Vamos buscar entre os mortos aquele que vive? Vamos buscar as coisas espirituais, as coisas pertencentes a Cristo, nas coisas mortas? Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se daquilo que ele vos disse ali, estando ele ainda na Galileia. O Senhor Jesus, por 3 vezes, quando menciona sobre a sua missão, quando menciona que ele seria crucificado, ele também menciona que ele ressuscitaria ao 3º dia. Mas nós já vimos, eu já passei, também meditei isso com os irmãos, como que os olhos dos discípulos e também os seus ouvidos estavam tapados, e eles não conseguiam perceber a completude da obra de Cristo. E voltando ali em Atos 13, voltando nesse discurso de Paulo em Antioquia, e esse é um ponto extremamente importante, irmãos, nós termos profunda clareza, porque Jesus esteve morto, ele estava morto, e quando nós falamos que Jesus ressuscitou, irmãos, não se enganem, não se confundam, Jesus não ressuscitou pelo seu próprio poder. Jesus, mesmo sendo Deus, ele não tomou a decisão de deu-se os 3 dias, agora é hora de eu levantar, de eu ressuscitar e eu vou sair do túmulo. Não, irmãos. Nós temos várias passagens nas Escrituras dizendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, entendam a figura que eu vou colocar, mas não foi o Pai que ressuscitou o Filho numa direção ou no sentido de arrependimento. Um pai que teve que sacrificar o seu filho e arrependido, ele não deixa eu trazer o meu filho de volta à vida. Mas Deus, o mesmo juiz que sentenciou ao seu filho, que condenou o seu filho à morte, Deus, pelo seu poder, ele ressuscita a Jesus, o Cristo, o ungido de Deus. Ele ressuscita a Jesus dentre os mortos. Irmãos, e nessa passagem de Atos 13, Paulo também citando os Salmos, ele fala em um dos Salmos que ele cita, que esse Salmo ele fala que não permitirás que o teu santo veja a corrupção. E no versículo 37 de Atos 13, ele reforça, né, que então Jesus, aquele a quem Deus ressuscitou, ele não viu corrupção. Se nós voltarmos um pouquinho antes, no discurso de Pedro após a descida do Espírito Santo em Atos 2, ali também tem uma expressão quando Pedro ele fala que Deus ressuscitou a Jesus entre os mortos. Tem uma expressão no versículo 24, que Pedro fala que não era possível que Jesus fosse retido pela morte. Era impossível Jesus ser retido pela morte. E por quê, irmãos? Por que era impossível? Por que Jesus, diferente de todos os homens, diferente de todos aqueles que morreram, independente de qual meio eles morreram, sejam causas naturais, sejam mortes por assassinato, sejam mortes por qualquer outra coisa, por que esse homem Jesus, ele não pôde ser retido pela morte? E aí nós temos textos que nos mostram o cumprimento daquele cordeiro sem defeito, que era usado para sacrifício a Deus. Então era necessário o cordeiro de 1 ano sem defeito. E em Jesus, a própria confissão que nós conhecemos de João, em Jesus se cumpre essa figura do cordeiro sem defeito.
E João fala: eis o Cordeiro de Deus, aqui está Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É em Jesus que se cumpre essa figura, um Cordeiro sem defeito. E quando nós vamos ali para 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, irmãos. Marcelo, em algum dos compartilhares sobre Coríntios, ele falou sobre essa palavra conhecer, e aqui vai usar essa expressão idiomática, ou um eufemismo, quando o conhecer se dá de uma relação entre um homem e uma mulher, de uma intimidade entre um homem e uma mulher. Então, se nós somos gerados em pecado, e se o pecado habita em nós, desde o nosso, não nascimento, mas desde quando somos gerados ainda no ventre das nossas mães, Jesus não conheceu o pecado, Jesus não teve nenhuma relação com o pecado, Jesus não teve nenhuma intimidade com o pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. E naquela figura também que eu comentei com os irmãos ali dentro de Esmirna, né, que o Senhor Jesus, quando ele fala, eu conheço aos irmãos em Esmirna, eu conheço a sua tribulação, conheço, você é pobre, você sofre blasfêmias, e que isso não foi alguma coisa simplesmente terceirizada, mas de alguém que experimentou aquilo que eles estavam passando. É o que nós também constantemente lembramos com respeito ao nosso sumo sacerdote, aquele que ele experimentou as coisas que sofremos, que experimentamos, aquele que foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Paulo em Filipenses, capítulo 2, Jesus foi reconhecido em figura humana. Então, como homem, o Senhor Jesus ele teve fome. Como homem, o Senhor Jesus ele teve sede. Como homem, o Senhor Jesus ele se entristeceu, ele chorou. Assim como nós, o Senhor Jesus, não assim como nós, porque o Senhor Jesus ele se irou. Mas ele se irou sem pecado. Ele se irou pelo zelo que ele tinha para com o Pai e para com as coisas do Pai. Assim como nós, o Senhor Jesus, ele se angustiou a ponto de suar sangue, irmãos. A ponto de orar para o Pai e dizer: Pai, há outro caminho. Há outro curso em que a humanidade pode ser salva sem que eu tenha que passar pela cruz. Mas ele se sujeitou ao Pai, se sujeitou à vontade do Pai, falando que se não há outra maneira, seja feita a tua vontade. Então, o escritor de Hebreus, ele fala isso, né, que então esse sumo sacerdote que nós temos, ele passou por todas essas coisas, mas sem pecado. Eu gostaria só de, finalizando, porque é muito importante, irmãos, nós entendermos a ressurreição de Jesus. E nós entendermos, porque pode ser que nós pensemos que a morte e a ressurreição de Jesus são duas coisas diferentes, pertencentes a duas obras diferentes. São situações isoladas. Pode ser que nós valorizemos mais a morte do nosso Senhor Jesus e valorizemos menos a sua ressurreição. Mas quando nós vamos ali para 1 Coríntios capítulo 15, e aí eu quero rapidamente só mencionar algumas coisas com os irmãos dentro desse texto. Porque, irmãos, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus é uma coisa só. Faz parte de uma obra apenas. Porque, obviamente, se não há ressurreição, se não houver morte. Claro, se não há morte, não há ressurreição. Mas o que aconteceria, irmãos, se Cristo ele permanecesse morto? Se Cristo morresse e Deus não o ressuscitasse, o que aconteceria? O que seria de nós? E é essa a indagação, e é nisso que discorre Paulo ali em 1 Coríntios no capítulo 15. Porque alguns falavam que não havia ressurreição de mortos. Mas Paulo, muito recebendo essa sabedoria e essa graça do nosso Senhor, ele vai mostrar a importância da ressurreição. Primeiro, falando que Jesus, quando ressuscita, essa ressurreição e essa vida glorificada de Jesus, ela é vista
por várias pessoas. É vista por Pedro, é vista pelos 12 discípulos, é vista por mais de 500 irmãos ao mesmo tempo, é vista por Tiago, é vista por todos os apóstolos, é vista por ele, e ele fala, né, como um nascido fora do tempo. Então, aquele que perseguia a Jesus, ele viu a Jesus ressuscitado. E esse é o ponto, irmãos, que nós não podemos dar menor valor à ressurreição de Jesus e compreender que a morte e a ressurreição de Jesus, elas são uma coisa só. Porque, irmãos, esse é o ponto. E aí no versículo 14, Paulo ele vai falar se Cristo, porque se vocês pregam que não há ressurreição entre os mortos, então Cristo ele não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é inútil, ela não tem sentido nenhum, ela não tem valor nenhum. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, a pregação. E nós somos falsas testemunhas. E no versículo 17 ele continua. Então, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e nós ainda permaneceremos nos nossos pecados. Porque também esse é um sentido com respeito à morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Nós somos batizados com Cristo na morte. E também somos levantados e ressuscitados com Ele na sua ressurreição. Então, se Cristo não ressuscitou, nós permanecemos nos pecados. Nós não fomos libertos do pecado se Cristo não ressuscitou. E os que dormem, ele continua, os que dormiram em Cristo, eles pereceram. Eles não têm mais esperança ali, se findou a esperança deles. E se a nossa esperança em Cristo, ela se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Também a expressão essa usada ali em Laodiceia. Somos os mais miseráveis de todos os homens se a nossa esperança em Cristo, se a gente acha que a vida cristã se resume a essa terra, somos os mais infelizes, os mais miseráveis de todos os homens. Porque tudo que a gente tem feito, irmãos, não tem sentido nenhum. Acabamos aqui essa reunião e vamos para as nossas casas se Cristo não ressuscitou. Mas Cristo ressuscitou. Paulo fala isso de certo, Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então se a morte ela veio, né, por um homem, se ela veio por Adão, a ressurreição e a vida ela veio por Jesus Cristo. Irmãos, e aí Paulo ele conclui ali no versículo 55. Porque nesses 3 dias em que há talvez toda essa negociação e todo esse movimento no mundo espiritual, a morte foi vencida. A morte foi vencida. E Paulo fala, onde está, ó morte, a tua vitória, a sua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde? Onde está a tua vitória, morte? A morte não pôde contra o nosso Senhor Jesus. E ele finaliza, né, e me lembra muito essa passagem de Romanos 7, porque quando nós olhamos para nós, para a nossa situação humana, para a nossa situação sem Cristo, para uma situação de pessoas que antes estavam como escravos do pecado, nessa batalha, nesse dilema em que as coisas que nós não queremos, essa fazemos. E Paulo fala, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nessa mesma situação, né, ou nessa situação em que a morte ela não teve vitória contra o Senhor Jesus, no versículo 57 de 1 Coríntios 15, Paulo fala, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, irmãos, nós temos essa confirmação que, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos, em Cristo, a nossa vida não é vã. A nossa vida não é sem sentido. Em Cristo, a nossa vida tem um norte. Em Cristo, o nosso trabalho, tudo que nós fazemos para Cristo, tem valor. Irmãos, que o Senhor nos ajude a vermos e a vivermos a realidade da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Porque se o mundo, eles celebram hoje a Páscoa e o domingo da ressurreição, e muito sem entendimento, e muito sem viver essa realidade.
Irmãos, nós temos a realidade de vivermos a nova vida em Cristo, a realidade da vida ressurreta de Cristo. Nós, como povo de Deus, nós, como servos de Cristo, como aqueles que foram comprados pelo seu sangue, nós temos essa certeza de que Cristo ressuscitou e que, por causa disso, em Cristo, o nosso trabalho não é vão. A nossa vida não é vã. A nossa esperança em Cristo não se limita apenas a essa terra. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, Ele é a nossa esperança. Nós vivemos nessa terra, mas com os nossos olhos no alto, com os nossos olhos esperando, aguardando ansiosamente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, aonde o Rei vai voltar, agora com um cetro de justiça, com uma coroa não de espinhos, mas uma coroa real, mostrando para esse mundo que Ele é o Senhor. Deus o fez Senhor e Cristo. Deus que o ressuscitou dentre os mortos, o fez Senhor e Cristo. Glória a Deus, irmãos. Nossa felicidade, nossa alegria, ela está contida em Jesus Cristo, na sua pessoa. E nada nessa terra pode nos dar a felicidade que Cristo nos dá. Não há nada que se compara a Cristo, a sua pessoa. Irmãos, bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nós não temos condição nenhuma de participarmos desse momento, Senhor, porque é um trabalho teu, é obra tua. Ó Senhor, obrigado, porque pela tua graça nós fomos incluídos nela. Obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou. Porque o Senhor vive, nós podemos crer no amanhã. Porque o Senhor vive, quando estivermos diante da face da morte, nós não precisamos temer, Senhor. Porque o Senhor é o nosso destino. O Senhor é a nossa casa, o nosso refúgio, o nosso repouso. O nosso descanso está em Ti, Senhor Jesus. Muito obrigado. Ó Pai, e como não agradecer a Ti? Como não agradecer a Ti quando o Senhor viu o Teu Filho e fazendo esse diagnóstico, Ele foi achado sem pecado. Nele não tinha pecado e por isso Ele ressuscitou. Por isso o Senhor, pelo Teu poder, ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Porque nada foi achado contra Ele. Nenhuma mancha, nenhuma pinta de pecado, nenhuma pinta de erro foi achado em Jesus. Obrigado porque Jesus Cristo é o Cordeiro perfeito, o Cordeiro imaculado. Agradecemos a Ti, Pai, porque o Senhor usou de misericórdia, enviando o Seu Filho a este mundo para morrer em nosso lugar e para ressuscitar por nós, nos dando nova vida nele. E é no nome de Jesus Cristo que nós oramos agradecidos a Ti por essa obra completa e perfeita, Pai. Irmãos, eu pedi para os irmãos do louvor para cantarem um cântico que vai trazer justamente essa mensagem, né, do sepultamento, né, ou dessa obra do nosso Senhor Jesus, da sua morte, mas também, né, desse complemento da obra dele em que ele ressuscitou. Então eu convido os irmãos a orarmos essa canção, a tentarmos a letra e entendermos, né, como o Senhor foi maravilhoso, como Deus foi maravilhoso ao ressuscitar o seu Filho para nós. E são convidados para participarem deste momento aqueles que já têm experimentado dessa nova vida em Cristo, aqueles que já se entregaram e já renderam as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Eu vejo alguns, acho que visitantes, não sei se já estiveram aqui, mas se vocês já têm crido no Senhor Jesus, já têm visto a Ele como o Senhor e Salvador da vida de vocês, pelo próprio Cristo, vocês são convidados a participarem desse momento, experimentando e participando do seu corpo e do seu sangue.